Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus nós estamos na presença do Senhor e nós vamos meditar a respeito da aula da escola dominical desse domingo. E a lição número 4, a iluminação espiritual do crente. Efésios, no capítulo 1, versículo 15 ao 23, que nós vamos ler agora. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus amados, a aula de hoje, ela tem por título, como nós já citamos, a iluminação espiritual do crente. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo nesse capítulo 1, ele agradece a Deus por aqueles irmãos, faz uma oração por eles, exalta a grandeza de Deus, e do versículo que lemos 15 ao 23, Paulo expõe pelo menos 3 coisas importantes, que são os 3 pontos da nossa lição, da nossa aula. O primeiro é a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, o apóstolo, ele começa dizendo: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Observe, o apóstolo, quando ele ouve a respeito da fé que aqueles irmãos haviam recebido, né? E também do amor demonstrado por eles aos demais irmãos, Paulo fica muito feliz, porque aqueles irmãos haviam crido e estavam animados e praticando a palavra do Senhor. Agora, o apóstolo havia o desejo no seu coração
e que aqueles irmãos crescessem mais no conhecimento de Deus. Então Paulo sabe que a salvação aqueles irmãos haviam recebido, mas Paulo sabe que nem sempre, né, é fácil compreender toda a grandeza da salvação. Então Paulo, ele propõe no seu coração orar por eles. E ele diz: desde que ele ouviu, não cesso de dar graças a Deus por vós. Viu? Então ele dá graças a Deus por eles. Por eles terem sido alcançados pela salvação. Uma salvação que ela vem trazendo riquezas espirituais abundantes. Então Paulo, ele dá graças a Deus, né? Porque essas riquezas, que eles chamam de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, a própria fé, né? A adoção em Cristo Jesus. Então toda essa grandeza, Paulo fica feliz e ele dá graças a Deus por eles. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo, ele começou a orar por aqueles irmãos. E quando nós olhamos o que Paulo escreve aqui, nós percebemos que Paulo, ele gostaria que aqueles irmãos, eles recebessem mais de Deus. Então ele diz assim, olha, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Viu? Ele não cessa de pedir a Deus que Deus dê àqueles irmãos o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Então, a grandeza da salvação, Paulo sabia que não era simples assim para que eles compreendessem. Então ele ora a Deus. Então ele ora a Deus justamente para que aqueles irmãos recebessem, né, esse espírito de sabedoria e de revelação. Paulo desejava que o Espírito Santo operasse na mente daqueles irmãos para que eles pudessem valorizar as grandezas da salvação. E ele continua dizendo, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Sua aqui é a vocação de Deus. Paulo queria que aqueles irmãos, eles soubessem a esperança que envolvia a chamada de Deus na vida deles. E mais, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E mais, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então Paulo queria que aqueles irmãos, eles tivessem um conhecimento maior das grandezas de Deus, né? Que envolvia primeiramente a chamada. A grandeza da chamada de nós, os que cremos, é uma chamada na presciência de Deus, chamados antes da fundação do mundo. Então nós podemos dizer que Deus nos chamou no passado, quer dizer, antes
da fundação do mundo, Deus nos chamou, né? Através da eleição em Cristo Jesus, porque nós já aprendemos que Deus não predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. Ele predestinou todos à salvação em Cristo Jesus. O que está predestinado é o meio de salvação. Então essa chamada, ela é uma coisa passada, antes da fundação do mundo, o que é uma grandeza, né? E essa chamada, ela abrange serviço e santificação no presente. Nós somos chamados para servir a Deus e para termos uma vida santa, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, no passado, a chamada de Deus, a vocação antes da fundação do mundo, para que agora, no presente, nós vivêssemos no servir e na santificação. Claro, uma santificação com a ajuda de Deus, com a nossa participação, usando o nosso entendimento, o nosso querer. Isso envolve o quê? Envolve uma vida irrepreensível, envolve a comunhão e envolve um andar de modo digno. Agora, tem o futuro, que é a participação gloriosa no futuro. E qual é o futuro? É o arrebatamento da igreja, é o corpo glorificado, é uma eternidade com Cristo. Então isso alegra o coração de Paulo, porque aí envolve a esperança da vocação e as riquezas da glória de Deus. Envolve tudo, né? Essa salvação, ela envolve aí essa gloriosa chamada, essa vida de santidade e a nossa esperança futura. Bem, o apóstolo, ele continua e ele diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Observe que essa palavra sobreexcelência ou sobreexcelente envolve o poder extraordinário. Então Deus exerceu um poder muito grande. Nós não conseguimos compreender perfeitamente. Por quê? Porque só o poder de Deus poderia mudar a natureza humana, contaminada pelo pecado, agora liberta, lavada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, isso foi uma demonstração de um poder extraordinário, né? Do seu poder sobre nós, os que cremos. Quer dizer, nós os que cremos. Esse poder, ele é manifestado na vida de todo aquele que crê. Muito embora o plano de Deus é salvar a todos, porém é apenas os que creem que desfrutarão da eficácia, segundo a operação da força do seu poder. Então, quer dizer, nós somos chamados com a esperança de uma vocação maravilhosa, grandiosa e exercida pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. E esse poder de Deus, ele é manifestado pelo menos em 3 aspectos, né? Que é a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo domínio. Então, para você ter ideia dessa grandeza de Deus, ele é manifestada na ressurreição de Cristo. Olha o verso 20, verso 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos,
segundo a operação da força do seu poder, olha agora, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Viu? Jesus, na ressurreição, ele tornou-se a primícia dos que dormem. Por quê? Você sabe que a ressurreição de Jesus não foi a primeira ressurreição. No Antigo Testamento houve casos de ressurreição. Nos dias de Jesus, a Tabita, né? No dia lá do apóstolo Pedro, a menina, que Jesus disse, menina, levanta-te. O filho daquela viúva que morava na cidade de Naim. Lázaro, manifestação do poder. Agora, Jesus foi a primeira ressurreição para nunca mais morrer. Por isso que Jesus, diz a Bíblia, ele é a primícia dos que dormem, porque ele ressurgiu para nunca mais morrer. As outras ressurreições que houve, eles ressuscitaram e morreram. Lázaro morreu, todos que ressuscitaram morreram. Mas Jesus não. Ele morreu e ressuscitou. E essa bênção, ela também é destinada a nós. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Então isso é um poder maravilhoso. Não apenas o fato de ressuscitar ao terceiro dia, mas para nunca mais morrer. Jesus venceu a morte. Isso foi um poder maravilhoso. Então essa manifestação do poder de Deus, essa sobreexcelente grandeza, ela se manifestou na ressurreição de Cristo. E pondo a sua direita nos céus, a manifestação de poder aqui, colocou Jesus numa exaltação tremenda, acima de todas as coisas. Jesus é o grande rei, Jesus é Deus. Não é verdade? A Bíblia até diz assim, em relação a Jesus e os anjos, diz assim, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita? Mas do Filho diz, tu és o meu Filho e o teu cetro, a tua grandeza permanece para sempre, etc. Então Jesus é maior. Então essa grandeza dada a Jesus, manifestação do poder de Deus. E a exaltação de Jesus, porque ele, além de ficar à direita de Deus, ele ficou acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Não tem ninguém maior do que Jesus. Ninguém. Jesus é o único. Jesus é Deus, Jesus é o grande rei. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Viu? A seus pés. Então, a manifestação do poder de Deus está aí na ressurreição de Cristo, na sua elevação acima de todas as coisas. E essa grandeza de Jesus, ela traz para mim e para você uma bênção maravilhosa. Por quê? Porque, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você vê que interessante? Então Jesus torna-se à direita de Deus, maior do que todos, e torna-se a cabeça da igreja. Então nós somos beneficiados por essa exaltação de Cristo. Então Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Ele é as primícias do que dorme.
e nós temos a esperança da ressurreição dos mortos no dia do arrebatamento da igreja. Jesus, ele é colocado à direita de Deus e é exaltado de uma maneira maravilhosa. E nós estaremos na presença do Senhor eternamente, não é verdade? E também teremos o nosso corpo glorificado. Nós veremos a Deus, nós veremos a Cristo, nós conheceremos o Espírito Santo, a Nova Jerusalém. Então nós temos um passado chamados antes da fundação do mundo. Temos um presente que vivemos hoje em santificação e no serviço de Deus. E temos o futuro que nos aguarda, o arrebatamento da igreja. Então tudo isso nós temos que entender para valorizar a nossa salvação. E para isso é preciso uma iluminação de Deus na nossa mente a cada dia. O crente que conhece a palavra de Deus, que tem essa visão, essa iluminação, esse crente não vai abandonar a fé. Jesus diz que quem bebe da água, ele diz, quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Entendeu? Por quê? Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Então, um dos fatores que o crente abandona a fé é falta de raiz, de estrutura. É verdade que alguns nem chegam a serem crentes de verdade, mas essa estrutura, essa raiz envolve conhecimento da palavra de Deus. Então, nesta manhã, saiba que a exaltação de Cristo ela é a nossa também, porque nós somos chamados, eleitos nele, temos a promessa, né, de sermos ajudados na nossa santificação por ele, pela sua palavra, e temos a esperança da vida eterna, seremos glorificados juntamente com ele. Então isso tudo nós temos que ver, compreender e reter no nosso coração. Para isso precisamos de uma iluminação espiritual. Então Paulo orou e ele diz, olha, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, na mente de vocês aí, o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando, né, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, não é? Da chamada que Deus nos deu em Cristo Jesus, da glória da sua herança nos santos, viu? Sua herança, herança de Deus, Cristo, né? Aonde? Nos santos. Então toda essa herança é para mim e é para você. Guarde essa palavra no teu coração. Procure ler mais a Epístola aos Efésios, tida como uma das mais profundas, se não a mais profunda, do apóstolo Paulo, onde Deus revela a grandeza, Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja, o seu corpo. Então, que Deus te abençoe, tenha um domingo na presença do Senhor, e à noite, às 20h30, estaremos mais uma vez fazendo a nossa live, se Deus assim nos permitir. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém.